Vamos lá, pessoal, retomando a nossa aula de história, hoje falaremos sobre um dos continentes mais emblemáticos da história da humanidade, que é o continente africano. Esse conteúdo se refere à unidade 5 do segundo bimestre do sétimo ano. Turminha, a África em si, antes da gente começar, ela é geralmente marcada por um continente, né, de pobreza e etc. Mas nem sempre foi assim, tá? O continente africano, ele tem belíssimas riquezas, não só naturais, como nós podemos ver nas imagens acima, mas há muito tempo atrás ele já foi muito rico, ainda possui riqueza, né, em minérios, ouro e etc. Porém, infelizmente, a exploração fez com que o continente chegasse à situação que está. Mas vamos descobrir um pouquinho sobre a história do continente africano. A África em si, ela é considerada o berço da humanidade. Segundo estudos, os primeiros seres humanos surgiram no continente africano. E não só, segundo esses estudos, mas muitos vestígios de presenças humanas foram encontrados em território africano. A partir de diversos deslocamentos no decorrer de milhões de anos, né, ocasionaram aí não só a distribuição do ser humano pela Terra, mas também o povoamento em outros continentes. A África é o terceiro continente em extensão do mundo, tá? Com mais de 30 milhões de quilômetros quadrados. Atualmente é constituída por 54 países e suas capitais e uma população formada por múltiplos grupos étnicos de grande diversidade cultural. Ou seja, eu tenho 54 países, eu tenho ali uma população gigantesca com vários grupos étnicos e uma cultura ampla, tá? Acredita-se que tenha só no continente africano mais de 1.000 idiomas ou dialetos que sejam falados. É importante a gente lembrar, apesar de a gente estar falando ali, ó, século XIV, século XV, nesse capítulo, que até hoje as diferenças étnico-culturais ainda estão presentes no continente africano. Como eu disse para vocês, a África geralmente ela é vista lá, né, como um continente muito pobre, etc. Porém, né, desde antigamente, vários reinos se formaram na África, reinos ricos, não só pelo comércio de ouro, mas de sal e entre outras coisas que nós vamos verificar. Esses reinos africanos eram tão organizados, que eles tinham, né, uma autonomia política e social. Se nós levarmos em consideração o deserto do Saara, a África pode ser dividida em duas grandes regiões, tá? A África setentrional, ou África do Norte, África mediterrânea, região localizada ao norte do continente, dominada quase que completamente pelo deserto do Saara, tá? Nessa região florescem as civilizações egípcias e cartaginesa da antiguidade. Civilizações essas que nós vimos no sexto ano, no ano passado. Porém, o contato com outros povos foi facilitado pela proximidade dessas civilizações que eram banhadas com o mar Mediterrâneo. A outra parte do continente é a chamada África subsaariana, região dominada por savanas, tipo de vegetação de gramínea, que provavelmente vocês já aprenderam isso em geografia. E essa região, ela tem uma fronteira natural, tá? Que é o próprio deserto do Saara, que se não impedia totalmente, dificultava o contato com os povos da região setentrional. Foi na África subsaariana que os reinos de Gana, Mali e Songhai se desenvolveram. Reinos esses que nós vamos estudar,
tá? Fora a ser dominada por uma região de savanas, a região da África subsaariana também contava com florestas e alguns desertos ao sul do deserto do Saara. Essa região africana, né, que a gente está falando, o deserto do Saara, vai ser formada por cidades com rico comércio, tá? E artesanato, e cercada por atividades agrícolas e a criação de animais. As cidades foram economicamente favorecidas pelas caravanas de comércio. As pessoas levavam produtos de uma cidade para outra, muitas vezes atravessando o deserto do Saara, e paravam em algumas cidades para descansar e até mesmo negociar. Essa região, ela era habitada por povos que não dominavam a escrita. Aí você pode dizer, nossa, como nós sabemos até hoje da história desses povos se eles não dominavam a escrita e não escreveram? Além da arqueologia, ou seja, do estudo, né, dos objetos que são encontrados, a história desse povo ou desses povos, né, tem como fonte a narrativa dos griots, ou griots em português, que são contadores de história tradicionais na cultura africana. Então, a história africana ela vai ser passada por narrativas contadas por esses griots, que são contadores de história, que passam através da história oral ao longo do tempo, a história dos seus antepassados. Nas rotas do Saara, né, com a expansão árabe, a África subsaariana passou a integrar a rota do comércio africano e recebeu influências do Islã, o que resultou, de uma certa maneira, a conversão de muitas pessoas ao islamismo, tá? A partir do século IX. Então, nós vamos ter no continente africano, nesse período, não só a religião islâmica, mas o cristianismo e a crença em vários deuses. As caravanas que cruzavam o deserto do Saara partiam do norte da África e se dirigiam para a região subsaariana, né? Então, tem 4 exemplos de imagens que estão melhor representadas na página 6 e 7 do seu livro, e aonde, né, se tornava possível um comércio entre uma região e a outra. Esses produtos eram levados por esses caravaneiros, que em seus dromedários levavam o produto de um lugar para o outro. Por que o dromedário vai ser o animal utilizado? Porque eles podiam ficar até 15 dias sem água e tinham a capacidade física de suportar de 150 a 200 quilos, tá? Essas caravanas buscavam transportar, na sua maioria, tecidos, temperos, armas para serem comercializados. Muitos desses trajetos, esses caravaneiros pegavam tempestades de areia, né? Esses caravaneiros eram chamados de berberes. E quando eles tinham perigo, ou teoricamente essas tempestades, eles paravam para descansar e até para se proteger dessas tempestades. No decorrer do caminho, mesmo sendo uma região de deserto, encontrava-se o oásis, onde eles descansavam e tomavam água. Gente, oásis seriam partes no deserto onde eu tinha água e vegetação. Tá? Não é só porque é um deserto que não tinha essa possibilidade de água e vegetação. Muitas dessas caravanas se abasteciam com ouro, sal, né, e até mesmo escravizados para vender posteriormente. A partir desse desenvolvimento de um comércio mais intenso, muitos reinos surgiram
e principalmente na exploração de ouro e sal. Dentre esses reinos, nós vamos ter o reino de Gana, que atualmente são os países Mali e Mauritânia, e tinham como capital a cidade de Kumbum Salé. Esse território vai se formar a partir do século IV em decorrência da união de vilas e povos da região do Sahel, faixa de terra entre o deserto do Saara e as terras mais férteis do sul. Tá? A riqueza desse reino recebeu destaque em vários textos de viajantes árabes. As vilas se formaram com as atividades comerciais, né, com os caravaneiros, e os principais produtos comercializados eram o marfim, escravizados, o ouro, que eram trocados por cobre, búzios, tecidos, figos e sal. Gana tinha a cidade de Kumbum Salé como capital, que estava dividida em duas áreas. A parte administrativa, onde morava o rei com a sua corte, ou seja, os nobres e os membros da sua família, e a parte comercial, né, de aproximadamente 9 quilômetros de distância, onde viviam os mercadores muçulmanos. Então, o que nós temos ali nesse território do Império de Gana? Eu tenho uma região onde vivia o rei e a sua família, distante da muvuca, né, do comércio, e 9 quilômetros de distância, nós vamos ter lá uma região dedicada ao comércio, à venda do ouro, do sal, de escravos, etc. Muitos reis, líderes políticos e militares eram chamados de ganas. Eles eram pessoas muito respeitadas e ricas. Além disso, né, apesar de muitos reis ou pessoas com contato com os islâmicos terem se convertido ao islamismo, havia cristãos, além de povos de religiões animistas. O que seriam essas religiões animistas? Consistia numa crença, gente, em um único criador do universo que colocou um espírito em todas as coisas, sejam elas animadas ou não. O que seria essa crença? Eles acreditavam que existia um ser superior que havia dado alma para tudo o que existisse, seja o ser humano, o animal ou até mesmo uma pedra. Tá? No século X, Gana vai ser considerada o império mais poderoso da região centro-oeste da África. Muitos guerreiros muçulmanos, né, principalmente da Mauritânia, os almorávidas, atacaram e enfraqueceram o reino de Gana, ocupando o seu governo. Com o enfraquecimento, né, após esse ataque, diversas regiões até então dominadas se tornaram independentes. E com o passar do tempo, o império que era grandioso e rico deixou de existir. Um outro território que surge, o Reino de Mali, está localizado aonde hoje é o país Mali e Mauritânia. Se você parar para pensar, né, gente, esses territórios eram tão grandes que hoje os países eles se repetem, não só de Gana, mas de Mali, tá? A capital desse território era Niani. Sudita Keita, liderando um povo, fundou o reino e determinou a sua capital, como eu disse agora há pouco, Niani. Tá? Estabeleceu o domínio Mali sobre as minas de ouro ao sul e o comércio de sal em Tagaza. Na agricultura, a população produzia inhame e milhete, ambos usados como base alimentar. Basicamente, eles se alimentavam, né, dessas duas iguarias que eles plantavam. O reino Mali era chamado de Mansa e converteu-se também ao islamismo no século XI. Contudo, a população manteve a sua crença animista. Gente,
vai se tornar famosa uma peregrinação de um dos reis de Mali, chamado Kango Musa, ou, entre outras palavras, Rei dos Reis, que ele fez a Meca entre 1324 e 1325. Conta-se, segundo os viajantes, que Kango Musa partiu com mais de 60 mil servos e uma quantidade gigantesca de ouro, que no decorrer do caminho ele foi distribuindo esse ouro para as pessoas que ele encontrava, o que fez com que esse mineral riquíssimo perdesse o seu valor, porque ele estava espalhado, todas as pessoas tinham uma quantidade de ouro e quando muita gente tem uma coisa, o seu preço cai. Fora isso, esse exército de Kango Musa era composto de pelo menos 100 mil homens, entre os quais 10 mil eram cavaleiros. Esse exército era chamado de mandingas, que dominavam militarmente os povos conquistados e cobravam deles impostos. Então, não só eles se mantinham economicamente na exploração das minas de ouro e o comércio de sal, mas também pela cobrança de impostos dos povos conquistados. Tá? Assim como o reino de Gana, Mali também, com o passar do tempo e com a morte do seu rei, vai passar por disputas internas, o que vai enfraquecer o reino e ele vai ser facilmente dominado por outros colonizadores, como, por exemplo, os europeus, que vão provocar o declínio político e militar do reino de Mali, colocando fim, assim, a esse reino riquíssimo. O último reino que nós vamos ver nesse período africano é o reino de Songhai, que corresponde hoje aos países Mali, Níger, Senegal, Guiné, Gâmbia e Burkina Faso. O reino de Songhai, antigo aliado de Mali, foi um dos reinos rebelados que obteve a autonomia quando o governo de Mali perde a sua força. Com as bases de um novo império na região, Gao se torna sua capital e estabelece como a cidade mais importante. O desenvolvimento do reino de Songhai vai se dar por Ali Ber, que viveu entre 1464 e 1492, que se torna o primeiro imperador de Songhai. Assim como os reis de Mali, ele era muçulmano. No fim de 1440, ele conquistou muitos estados vizinhos, incluindo o que restava do reino de Mali, e dominou as minas de ouro e de sal, produtos que eram comercializados na região norte, e também o comércio de marfim e de escravizados. Então, olha, nós já estamos verificando que nos reinos existia não só o comércio de ouro, de sal, mas também de escravos, tá? Então, teoricamente, já era prática comum no continente africano a escravidão. Tombuctu era uma porta de entrada do comércio pelas rotas subsaarianas e vai ser dominado por Songhai. A cidade era bastante organizada e contava com um exército profissional, sistema de coleta de impostos e um centro de estudos que atraía estudiosos de grandes regiões. Então, Songhai ela vai crescer muito. E ao crescer muito, é claro que ela vai criar nos outros reinos o desejo de conquistá-la e ganhar as suas riquezas. E dentre esses vizinhos ou futuros inimigos, nós vamos ter Marrocos, que desejava tirar de Songhai o predomínio sobre as minas de sal. Gente, o sal nessa época
né, valia tanto quanto o ouro, tá? Em 1591, o Império de Songhai foi derrotado pelos marroquinos, que utilizaram uma arma desconhecida por eles. Até então eles usavam lanças, espadas, arcos e flechas, que eles vão usar o chamado arcabuz, que nós conhecemos como espingarda. Material esse, ou melhor, arma, que eles compraram dos europeus para conquistar o território de Songhai. Quando a gente fala portugueses, né, ou europeus, a gente não pode esquecer que houve um contato significativo na chamada Costa Atlântica, que é essa que está em destaque em verde no mapa que vocês estão vendo aí, tá? Gente, reinos africanos e mercadores europeus tiveram durante muito tempo relações comerciais. Produtos da África que eram levados para a Europa e produtos europeus que eram levados para a África, entre eles metais preciosos como ouro, diamante, sal e marfim. Porém, no século XV, com o desejo dos portugueses se lançarem aos mares para encontrar uma rota alternativa para chegar ao Oriente, mais precisamente às Índias, para buscar temperos e, entre outras especiarias, porque eles estavam querendo ter mais lucro. Porque quando eles traziam os temperos das Índias e tinham que atravessar todo o território até chegar na Europa, eles tinham que pagar impostos pelas regiões que passavam. Então, os portugueses decidiram se lançar aos mares, contornar o continente africano até chegar ao Oriente, para que eles pudessem não só carregar mais produtos, mas também ficar com muito lucro. A partir de 1440, essas relações comerciais entre os africanos e portugueses vão se consolidar nesse trajeto aí que eles vão chamar de periplo africano, tá? Além do ouro, outros produtos vão ser comercializados, como o marfim, o sal, a pimenta malagueta, escravizados e o açúcar, que vai ser encontrado na Ilha da Madeira. Ainda eram comercializados o vinho, o trigo e gado, todos vindos do território dos Açores. Apesar da grande diversidade de comércio, a África sempre foi vista neste período pelos europeus como uma região de ouro, animais exóticos e escravizados. Tá? Então, os europeus viam os africanos apenas como um grande território de animais exóticos, de uma região que tinha bastante ouro e aonde eles podiam encontrar muitos escravos. Falando em escravidão, né? Após a chegada à América, ou melhor, a descoberta da América, a escravidão vai se tornar um comércio muito lucrativo para os europeus, que vão ver no continente africano um mercado interessante. Porém, gente, a escravidão é uma prática comum desde a antiguidade. No Egito, na Mesopotâmia, na Grécia, em Roma, se praticavam a escravidão. E na África também se praticava, sendo que na África algumas pessoas poderiam ser escravizadas por alguns motivos, como, por exemplo, por guerra, né, em que os inimigos capturados eram escravizados, como uma forma de fugir da fome, pois muitas pessoas, para sobreviver, vendiam os filhos ou elas mesmas, ou até mesmo por dívida, como uma forma de punição judicial imposta por algum crime ou dívida que não foi paga. Então, dentro do território africano, já existia a escravidão, porém não da forma tão cruel que vai se estabelecer com a chegada dos europeus, mais precisamente, né, no primeiro momento, os portugueses, tá? Então, com a expansão comercial europeia,
que nós chamamos de grandes navegações, a escravidão que existia na África ela vai ser alterada. Os africanos se tornaram cativos, retirados da sua comunidade e transferidos para outras sociedades, perdendo a sua identidade cultural. Muitas vezes submetidos a trabalhos exaustivos, perderam também o controle sobre o próprio corpo. Como era realizado essa captura dos escravos? Grupos africanos aliados aos portugueses, aos europeus, caçavam os africanos no interior do continente e vendiam aos europeus, muitas vezes em troca de produtos como tabaco, aguardente, açúcar, armas de fogo ou tecidos, tá? A presença desses traficantes europeus de escravizados aumentou a rivalidade existente entre muitos grupos africanos, o que proporcionou não só um aumento do conflito entre eles, mas também na desculpa, entre aspas, de capturar esses seus inimigos e vendê-los como mercadorias. Para que a gente possa resgatar e relembrar todos esses conteúdos falados, eu peço para que vocês, para a nossa próxima aula, realizem os exercícios da página 17, Hora de Estudo, do livro integrado positivo, os exercícios 1, 2 e 3, e no exercício 3, apenas os exercícios A e B. Até a próxima aula.